Olá, você vai assistir agora a um corte de uma live que fizemos aqui no canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreva. 80% dos nossos telespectadores não são inscritos. E caso você possa e queira, torne-se membro. Então aqui, ó, vou colocar aqui, ó, propriedades, propriedades das derivadas. Gente, são duas propriedades, né? E aí eu queria que você observasse o seguinte: o que acontece, é isso que eu quero falar com você sobre isso aqui, ó. Se você estiver diante de uma soma, né? De uma soma, o que vai acontecer se você derivar a soma? Para isso, eu vou sugerir que a gente faça o seguinte, olha, pense você que a gente tem uma função que eu vou chamar de h de x aqui, e essa função seja a soma de f de x com g de x. São duas funções que eu vou adicionar aqui. Imagina assim que f e g deriváveis. São duas funções deriváveis, tá bom? Aí eu quero saber o que acontece com a soma. Isso aqui é um negócio que a gente faz uma vez só na vida, tá? E a gente vai fazer isso aqui e depois a gente só vai usar isso aqui. Então, se eu quiser saber qual é o que eu posso fazer com a derivada da soma, aqui mesmo a pessoa não sabendo nada, ela acerta. Porque o que ela vai falar é assim, deriva a primeira e depois deriva a segunda. E tá certo, é isso mesmo. Agora tem que tomar cuidado para entender por que isso vale e por que na multiplicação não vale. É diferente. Se você pegar aqui essa razão incremental aqui, ó, h de x mais h, né? Menos, não, esse h não ficou bom não, hein? A não ser que a gente colocasse aqui uma outra letra, vai. Porque vamos colocar assim um delta x aqui, vai. Porque o h já está sendo usado, ele não pode ser usado para duas coisas. Menos h de x. Pensa assim, ó, isso aqui dividir por h. Mas o que é isso aqui? Não é o h da coisa, não é o f da coisa mais o g da coisa? Isso aqui não ia ficar assim, ó. Seria assim, ó, o f de x mais h e depois mais o g de x mais h mais isso aqui, ó, assim, tem aqui um menos aqui, ó, vamos colocar aqui menos. Eu vou precisar de chegar isso aqui um pouquinho para trás aqui, peraí. Ó, menos, agora o que é o h de x? O h de x é isso aqui do jeito que tá, não é? Então vai ficar assim, ó, menos o h de x, que é o f de x, mais g de x. Ora, mas tudo isso dividido por h. Olha aqui, ó, tudo isso dividido por h. Agora, lembra que esse menos aqui vai distribuir, não é? E depois que ele distribuir, a gente não vai ficar assim, ó, com f de x mais h, depois menos f de x, que eu vou agrupar, vou colocar esse f de x mais h junto com menos f de x. Depois eu vou colocar aqui, ó, g de x mais h menos g de x. Tudo isso dividido por h. Mas propriedade de fração, eu posso colocar um h aqui e outro h aqui. A gente aprende isso aqui lá no fundamental, né? Você pode fazer isso com as frações. E aí, se você por acaso faz o h tender a zero, essa expressão aqui não é justamente a derivada da função f, e essa expressão aqui não é justamente a derivada da função g. Olha o que eu concluí aqui. Eu acabei de concluir, ó, usando a notação nova que eu acabei de aprender. Eu concluí aqui, ó, que a derivada em relação a x de f de x mais g de x, isso aqui, ó, olha aqui, ó, é a derivada da f e depois a derivada da g. Então isso aqui é a mesma coisa que derivar em relação a x a função f de x. Não coube aqui, né? Vamos colocar em outro lugar. Ó, derivada em relação a f de x e depois mais a derivada em relação a x de g de x. Que eu poderia também escrever assim, ó,
que se você pegasse assim, ó, f de x mais g de x, aí coloca aqui aquela vírgulazinha, aquele apóstrofozinho aqui, derivada da soma, é a soma das derivadas, f de x, linha, né, derivada, e aqui a derivada dessa aqui. Então, a derivada da soma é a soma das derivadas, foi isso que a gente acabou de ver aqui. Então, se você estiver diante de uma coisa assim, quer ver? Imagine que vocês têm assim, ó, derivada em relação a x de x ao quadrado mais raiz de x. Bom, nesse caso aqui, como a derivada da soma é a soma das derivadas, você vai colocar assim, derivada em relação a x de x ao quadrado, e depois mais a derivada em relação a x da raiz de x. Ou seja, a derivada em relação a x de x ao quadrado, 2x. A derivada da raiz de x, 1 sobre 2 vezes a raiz de x. Ok? Então você vai fabricando novas funções a partir das derivadas. Essa então é uma propriedade, a primeira, com relação à derivada. Ela fala isso aqui, que a derivada da soma é a soma das derivadas. Então não se esqueça disso. Deixa eu colocar aqui, tá ligado ali? Tá aqui. Ó, você pode escrever assim, ou você pode escrever assim. Mas o importante é você pegar a mensagem que está aqui, tá certo? A mensagem que está aqui é: derivada da soma é a soma das derivadas, tá bom? Outra propriedade, são duas. Outra propriedade aqui, ó. Propriedades no plural, né? Agora eu vou passar a segunda propriedade, que é o seguinte, ó. E muito disso aqui a gente vai fazer sem pensar, assim, de imediato. Mas a gente tem que ver isso aqui uma vez, pelo menos na vida, tem que ver isso aqui. Então é assim, ó, e pensa que você tem assim, h de x é uma constante que multiplica por f de x. Né? Então, quem é que é a derivada? Quem é que é a derivada do h? Ou seja, como é que eu calculo isso aqui, ó, k multiplicado por f de x, isso aqui. Ou seja, como é que eu calculo isso aqui, ó, derivada em relação a x de k multiplicado por f de x. Né? Como é que é isso aqui? Isso aqui dá o quê? Mais uma vez eu te falo, olha, se você quer avaliar a derivada, então eu preciso avaliar o que é o h de x mais... Não, h é x mais Δx que nós tínhamos combinado, né? X mais Δx. Ixi, eu tô achando que eu escrevi... Olha o vício aqui, minha gente, ó. Acabei de ver aqui. Isso aqui tudo é ΔX, ó. Isso aqui é o vício de escrever H o tempo todo, ó. Isso aqui é ΔX. Nossa, eu não vi, ó. Isso aqui tudo é ΔX. Não foi legal escolher essa letra H para nome de função, né? Porque eu tive que mudar um negócio que eu tô acostumado a usar, ó. Ó, isso aqui tudo vai ficar aqui um ΔX também. Aqui embaixo é um ΔX. Aqui também, ó, é um ΔX. E aqui também é um ΔX. E aqui é ΔX tender a zero. Vamos ver se agora eu não esqueço disso, tá? Bem, ó, de novo eu só percebi porque eu ia colocar um H aqui e tinha um outro H aqui. Mas quando eu olho para isso aqui, ó, menos H de x dividido por H... Olha aqui, ó, dividido por H. Ó, de novo, dividir por H. Dividir por ΔX. O que eu vou reparar é o seguinte, ó, que H da coisa é K vezes o F da coisa. Então aqui vai ficar assim, ó, K vezes o F de x mais ΔX. Né? E o H de x vai ficar assim, ó, menos o H de x está bem aqui em cima. Ele é o K vezes o F de x. Tudo isso aqui, ó, dividido por ΔX. Mas você está vendo aqui agora que tem um fator comum aqui? Nós falamos sobre isso lá atrás, né? Fatoração por fator comum. Isso aqui é um fator comum. Então, já que é um fator comum, eu posso fatorar esse negócio aqui. Eu posso colocar esse K em evidência. Aí o que vai sobrar aqui? Vai sobrar F de x mais ΔX menos F de x.
dividido aqui, ó, por ΔX. Ué, mas quando você mandar o ΔX para zero, esta expressão aqui, ela não é a expressão que vai justamente levar você para a derivada da função f? Né? Então isso aqui tudo vai ficar assim, ó, k multiplicado pela derivada da função f. Então eu tinha perguntado aqui em cima, aqui não é igual, aqui vai ficar assim, ó, tende, quando ΔX tende a zero, a k vezes a derivada da função f. Então essa interrogação aqui, ó, já não é mais interrogação, porque eu já posso justificar essa passagem aqui. E posso falar o seguinte, ó, gente, lembra desse caminho aqui, dessa caminhada aqui, ó. Aqui é como se essa constante pudesse fazer um passeio saindo desse operador, né? Fazer um passeio saindo desse operador. Então, aqui essa constante vai aparecer aqui do lado de fora e depois você deriva a função em relação a x, ó, derivada em relação a x de f de x. OK? Então é isso. Então, quando você tem uma constante multiplicando, o que acontece, tá vendo? Essa notação aqui eu acho ela melhor para escrever isso aqui, porque eu posso ver essa constante aqui, tipo assim, caminhando para fora daqui. Aqui, ó, eu poderia escrever, usando essa notação aqui, eu poderia escrever assim, isso aqui é k vezes f' de x, que foi onde eu cheguei aqui embaixo. Aqui nós costumamos falar assim, ó, derivada de constante vezes a função. A gente conserva a constante e deriva a função. Por exemplo, vamos colocar um exemplo aqui. Vamos colocar aqui, ó, exemplo. Vamos supor que você está assim, ó, que eu quero saber a derivada de 5 vezes a raiz de x, né? Não pode fazer assim, derivada do 5 e depois derivada do raiz de x. Derivada do 5 é zero, né? Derivada constante não é zero? Não, o que você faz aqui é assim, ó, lembra que quando aqui está multiplicando, e é só quando está multiplicando, ó, esse 5 aqui, ele pode como se fosse caminhar para fora. Aí vai ficar um 5 do lado de fora aqui, e aqui dentro não vai ter mais esse 5, vai ficar assim, ó, derivada em relação a x da raiz de x. OK? Então esse 5 saiu para lá. Então vai ficar assim, ó, 5. E aqui derivada da raiz de x, nós vimos há poucos instantes ali o que dá, né? Não dá 1 sobre 2 vezes a raiz de x? Então pronto, aí 5 vezes 1 vai ficar, no final aqui vai ficar 5 dividido por 2 vezes a raiz de x. Veja que isso é diferente de você fazer assim, por exemplo, deixa eu colocar um outro exemplo aqui, ó. Exemplo. Se você tiver assim, ó, se fosse assim, derivada em relação a x de 5 mais raiz de x. Veja que aqui agora já está adicionando. Aqui está adicionando. Então aqui eu não posso tipo assim, fazer assim, tira o 5 de dentro do operador. Não pode fazer isso. Você só pode fazer isso quando está multiplicando, né? Quando está multiplicando. Aqui você vai usar, na verdade, essa propriedade aqui, ó, que é a derivada da soma, é a soma das derivadas. Então, você vai escrever assim, ó, isso aqui é a mesma coisa que eu escrevi assim, derivada em relação a x do 5, mais a derivada em relação a x da raiz quadrada de x. Você separa. Só que assim, mais pra frente, você não vai escrever isso aqui, você vai fazer isso sem pensar, né? Você vai bater o olho e falar assim, isso aí dá tanto. Igual isso aqui, ó, derivada do 5. Cuidado para não dizer que dá 5, hein? Porque aqui, ó, uma das coisas que eu coloquei aqui para vocês, não é isso aqui, ó, que é a derivada da constante. A derivada, se você tem uma função constante aqui, ó, a derivada da função constante não é zero? Não importa qual seja a constante nossa ali é um 5. Mas aqui, ó, então nós vamos ficar com o seguinte, ó, vai ficar assim, derivada da raiz de 5. Essa derivada aqui é zero. E depois a derivada da raiz de x é 1 dividido por 2 vezes a raiz de x.
Então isso permite então que a gente escreva o seguinte, ó, então na parte final aqui vai ficar 0 mais 1 sobre 2 raiz de x, ou seja, dá 1 sobre 2 raiz de x, né? 2 raiz de x, pronto, e aí acabou. Essas são as duas propriedades das derivadas que eu gostaria de enfatizar com vocês aqui, ó. Propriedade 1, né? Deixa eu colocar aqui de novo, copiar esse quadrinho aqui. Propriedade 1, derivada da soma é a soma das derivadas. Então ela é assim, ó, deixa eu colocar aqui. Ó, inclusive esse material que eu estou produzindo aqui agora, isso aqui vai virar um PDF. Esse PDF eu disponibilizo ele lá no ambiente virtual, que o link está lá em cima. Ó, se você estiver na live aqui agora, lá em cima tem assim, acesse o Google Sala de Aula. Lá vai ficar o PDF que eu estou escrevendo junto com vocês aqui agora, tá? Então olha só, propriedades da derivada. Primeira coisa, gente, derivada em relação a x de uma soma, uma coisa mais outra coisa, isso aqui é a soma das derivadas. Então isso aqui é a derivada em relação a x da primeira função, né? Depois assim, mais a derivada em relação a x da segunda função. Ok? Essa aqui é a primeira propriedade. Segunda propriedade das derivadas. E esse aqui você leva para a vida inteira, tá? Derivada em relação a x. Se tiver uma constante aqui multiplicando uma função, é como se essa constante pudesse sair de dentro desse operador aqui e caminhar para fora, né? Ela pode sair toda vez que estiver multiplicando. Não se esqueça disso, a constante tem que estar multiplicando. Aí vai ficar assim, ó, k do lado de fora aqui, ó, e depois derivada da função f. Com o passar do tempo, o que vai acontecer, o que a gente espera que aconteça, é que você não tem que pensar para poder fazer isso. Você simplesmente vai fazer, né? Derivada da soma, soma das derivadas. Uma constante está multiplicando a função, conserva a constante e deriva a função. Tá joia? Muito bem, tá aí.